Glória a Deus, amém? E eu quero rapidamente falar da palavra de Deus ao seu coração. Que tema precioso, né? 12 casas que o Senhor Jesus entrou. Eu quero falar em Lucas, no capítulo de número 7, com você nessa noite, em nome de Jesus. Você que trouxe a Bíblia Sagrada, abra comigo o livro de Lucas, capítulo de número 7. Eu quero ler o final do texto, no verso de número 48. Glória a Deus. Lucas capítulo 7, verso de número 48. Quantos acharam? Diga glória a Deus. O texto bíblico nos diz assim, verso 48: Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé salvou você, vá em paz. Amém. Glória a Deus. Esse texto é um texto que reflete bem os encontros que Jesus teve, ao longo da sua jornada por essa terra e ao longo dos seus 3 anos de ministério. E esse texto revela que os encontros que Jesus teve com algumas pessoas são encontros peculiares. E eu não quero apenas falar sobre esta mulher. Eu quero falar que nos encontros que Jesus tem ao longo da sua jornada e pela vida da humanidade, às vezes ele também encontrará com alguns fariseus em um ambiente que até parece ser um ambiente de comunhão. Mas Jesus, naquele momento, ele foi fazer uma visita a esse fariseu, e como era de costume, parece que esse fariseu era um admirador de Jesus. Mas quando a gente vê que a pouca estima que ele teve com Jesus, nós descartamos essa possibilidade. Parece que era um encontro social, um encontro para que esse fariseu conhecesse qual verdadeiramente era o chamado de Jesus e quais eram as intenções de Jesus naquele tempo. Parece também que as pessoas tinham uma certa liberdade, por ser um encontro social, de entrar naquela casa ou de entrar nesses ambientes. Não se sabe se a conversa que o fariseu queria ter com Cristo era uma conversa um pouco política, mas parece que as pessoas tinham acesso para ver qual era o conteúdo, qual era o tipo de conversa. E parece também que Jesus, ou que Deus, nesse momento de encontro, queria que esta mulher encontrasse com Jesus, porque aonde Jesus ele passa e aonde ele se encontra, sempre há um plano de Deus para salvar o miserável e também pecador. Aonde Jesus se encontra, e essa frase parece ser uma frase que todo pastor gosta de falar por jargão, não é verdade. Você veio a essa reunião nessa noite para ter o encontro com Jesus, e se você veio ter o encontro com Jesus, saiba disso, a sua vida pode ser transformada nessa noite, porque aonde Jesus está, Ele está para restaurar, para curar, para transformar e para perdoar o pecado dos mais terríveis pecadores. Não é jargão de pastor, não, é verdade. Em um certo momento da sua história, talvez você se encontrava perdido, longe de Jesus, mas quando Jesus lhe encontrou, Ele transformou a sua vida e também transformou a sua história, porque Jesus não passa por ambientes aleatoriamente, não. Ele sempre foi em reuniões, Ele sempre entrou em casas, Ele foi em becos, vielas. Por quê? Por causa de um propósito específico, e o maior propósito de Jesus é salvar o pecador.
é salvar aquele que está vivendo miseravelmente, é salvar aquele que está vivendo uma vida dissoluta, uma vida longe da presença de Deus. E aqui eu consigo perceber que Jesus não foi apenas salvar aquela mulher, Ele também foi salvar aquele fariseu. Ele também foi salvar aquele homem cheio de orgulho de si. E como eu ia dizendo, parece que as pessoas tinham acesso àquela casa. E o fariseu, ele não fez questão de quem Jesus era. E ali a gente observa um contraste dentro desta casa. Ali nós enxergamos um contraste no meio desses dois personagens. Alguém que miseravelmente precisa de perdão, de misericórdia. Alguém que tem uma reputação totalmente hostil. E parece que quando Jesus aceita essa mulher ter um contato com ele para reverenciá-lo, o fariseu demonstra também que ele é quem necessita de um encontro com Jesus. Por quê? Porque no coração ele diz: se ele soubesse e se fosse profeta, saberia quem é esta mulher. Então a gente sabe que essa mulher tem uma reputação horrível no meio da sociedade. A gente sabe que essa mulher tem uma baixa estima no meio das pessoas, principalmente naquela época em que a mulher não era valorizada. A gente percebe que esta mulher tem uma reputação que não poderia ser aceita no meio da população, não poderia. Essa mulher tinha uma moral totalmente deturpada por causa das suas próprias escolhas. Essa mulher era miserável, e o título da sua Bíblia talvez é o título que se dá àquela mulher: pecadora. Essa mulher estava destruída, mas eu consigo, lendo esse texto, a gente consegue perceber a ação do Espírito Santo na vida de um homem. O que faz uma mulher tão pecadora, tão hostil, uma mulher que tem uma reputação, que no meio das pessoas, ela sentiria vergonha no meio de alguém que contasse a história dela, ou que ficasse apontando, ela não iria querer estar. Mas o que faz essa mulher ficar sabendo que um homem lá de Nazaré entrou na casa de um fariseu, e faz com que essa mulher entrasse também e impulsionasse essa mulher? O que faz? A não ser reconhecer que não pode mais viver uma vida miserável. O que faz, ou o que fez essa mulher dizer: olha, não importa o que eles irão dizer, não importa a chacota que farão, não importa aonde eu caí e aonde eu tropecei na minha vida, não importa quais maldições estão sobre mim, o importante é o Espírito Santo naquele momento estava impulsionando aquela mulher, lhe dizendo: talvez a solução para a sua vida miserável, a solução para a sua vida deturpada. O pecado não é o fim da tua história, existe redenção para a sua vida. Eu só posso conciliar essas informações do texto com essa ação do Espírito Santo, porque nós como igreja podemos apontar o caminho, mas quem nos conduz até a graça é a pessoa bendita do Espírito Santo.
Deixa eu dizer isso de novo. A gente pode, a igreja faz eventos, a igreja faz festa, a igreja faz louvor, a igreja promove, mas se o Espírito Santo não levar, se o Espírito Santo não conduzir, ninguém chega à maravilhosa graça de Deus. E quem sabe nessa noite você está dizendo: pastor, eu já tentei de tudo na minha casa, eu já fiz de tudo, eu já promovi, eu já falei, mas não é você. Continue apenas falando, continue apenas apontando. Há um Deus que está conduzindo a sua casa, a palavra de Jesus. Jesus disse que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E sabe qual é o problema? Nós queremos convencer as pessoas, e nós não temos esse poder. Sabe qual é o problema? Nós queremos convencer as pessoas dos seus pecados, e esse não é o nosso papel. É o Espírito Santo quem faz isso. Continue apenas falando de Jesus. Continue: pastor, o meu filho não quer, mas você quer. Continue falando de Jesus. Pastor, o meu marido não quer, mas você quer. Continue falando de Jesus. Uma hora ou outra, numa bela manhã, numa noite, em um momento de aperto, o Espírito Santo vai trazer a memória dele e dela que há alguém dentro de uma casa que não entrou ali aleatoriamente, entrou em casa para ter um encontro com o pobre, miserável e pecador. Mas até isso acontecer, às vezes enfrentaremos problemas para nos achegar a Jesus. O fariseu olha para Jesus e diz: olha, eu agora tive certeza que esse homem não é um homem tão extraordinário como falam. Por quê? Porque se ele soubesse quem é esta mulher, se ele soubesse o nível de pecado desta mulher, ele não aceitaria. E do outro lado há alguém que talvez está pensando: Senhor, quão miserável eu sou, mas eu reconheço as minhas limitações. Eu quero ter um encontro com o Senhor. Se essa mulher estivesse aqui, eu quero dizer a você, não é privilégio do fariseu ter essa mentalidade. Se essa mulher estivesse aqui, nós também talvez a julgaríamos. Maltrapilho, desarrumado, mal cheiroso, talvez nós também nos colocaríamos no lugar deste fariseu e iríamos comparar a nossa vida com a vida do miserável e do pecador. Então perceba, o fariseu é apenas uma tipologia de muitos crentes que estão no meio de nós em pleno século 21 nas igrejas. Posso dizer isso aqui? O fariseu não é exclusividade, não. Há muitos de nós que nos colocamos nesse papel de fariseu e começamos a apontar o erro do outro. O fariseu não sabia, mas ele também precisava ter um encontro genuíno com Jesus. O fariseu não percebeu, mas ele também precisava encontrar com Jesus, não fisicamente, mas intensamente no seu interior, na sua vida orgulhosa e mentirosa. Porque o farisaísmo, a religião, tem um só poder: cegar-nos para não encontrarmos pecado, falhas dentro de nós. A religião tenta blindar a nossa mente e colocar em nós status que não temos.
E é por isso que a religião tem matado muitas pessoas em pleno século 21 nas igrejas. Porque o farisaísmo, esse conceito de fariseu, é aquele homem que se coloca numa posição que não é. E o fariseu sempre quer estar acima dos outros. Mas Lucas nos adverte aqui, esse fariseu de fato também precisa de um encontro verdadeiro com Jesus, porque não há pecado maior do que o pecado de orgulho. O orgulho cega-nos ao ponto de acharmos que somos ovelhas enquanto vivemos como porcos. A religião nos coloca em níveis de espiritualidade que nós não temos. É por isso que nas igrejas nós subimos no altar de qualquer jeito, porque a religião nos diz: a gente mais pecadora do que eu, a gente pior do que eu estou no culto terça, quarta, quinta, sexta, domingo, mas aquele outro só vai aos domingos, eu sou melhor do que ele. Você não sabe, mas talvez é você quem precisa ter um encontro genuíno com Jesus. Às vezes, Alex, a gente quer atrair os outros e dizer assim: vamos à igreja, você precisa largar essa vida, você precisa sair desse vício, você precisa sair daí. E Jesus está dizendo: traga, conduza, mas não deixe de vir, porque você também precisa de um encontro verdadeiro comigo, para largar o orgulho, a religião, a soberba, a altivez. O encontro com Jesus não é apenas para aquele miserável pobre e pecador, é para aquele miserável pobre e pecador que está bem vestido e que se esconde atrás de uma religião. Quando Jesus entra, Jesus percebe que o fariseu faz pouco caso dele e deixa de lado até os seus ensinos rabínicos de lavar os pés, um ósculo, dar um beijo sobre a face, se colocar na posição de humildade diante de Jesus. Ele deixa de lado essas contribuições religiosas, porque não leva Jesus a sério. Mas do outro lado do fariseu, alguém ajoelhado aos pés de Jesus. E ela não chega com desdém, ela chega em lágrimas. Ela chega com muitas lágrimas. Ela chega indigna. Ela chega de maneira desastrosa, dizendo: eu nem poderia estar aqui. Mas ela está chorando aos pés de Jesus. Ela está se derramando aos pés do Senhor. Enquanto de um lado há alguém julgando, do outro lado alguém recebendo o coração daquela mulher. E eu não sei há quanto tempo você está na igreja e há quanto tempo você está na religião. Eu quero lhe convidar: saia da religião e vá aos pés de Jesus nessa noite. Eu quero lhe fazer um convite: a casa está preparada, há uma mesa posta, há um culto preparado, e você tem duas opções: ou ficar duro, ou ficar orgulhoso, ou se derramar aos pés de Jesus nessa noite. Saia da religião e vá para os pés de Jesus. Saia da religião, Simão fariseu, e vá para os pés de Jesus, porque nos pés de Jesus
aquilo que no orgulho não tem. No orgulho não há necessidade e reconhecimento de pecado e de perdão, mas aos pés de Jesus há só um lugar para estar, aos pés, reconhecendo o quão falho e pecador é. Não há espaço para a soberba, não há espaço para o exclusivismo, não há. E a mulher está aos pés de Jesus, chorando, e não só chorando, ela começa a derramar uma especiaria aos pés de Jesus, a enxugar com os cabelos. O quão importante é saber quem nós somos diante da presença de Jesus. Quão importante é reconhecermos a nossa pequenez. Jesus está nos ensinando que nesse encontro, nesta casa, há um contraste muito grande sobre aquele que precisa do perdão e é grato pelo perdão, e aquele que não sente nenhum remorso pelos seus atos. E parece que nós estamos falando da igreja do Senhor nesses últimos dias. Quanto tempo mais estamos dentro da igreja, mais religiosos nós temos ficado, gente. Quanto mais estamos dentro da igreja, mais despreocupados nós temos ficado. Crentes que precisam voltar para a oração. Por quê? Porque saiu dos pés e foi para a mesa da religião. Mas é nos pés que nós precisamos estar, porque nos pés nós continuaremos jejuando, orando, sacrificando a vida, ofertando o coração. Na mesa da religião o nosso ego se estabelece, mas nos pés de Jesus a gente vê a real necessidade de estarmos diante dele todos os dias. É nos pés, é se derramando. E quantos de nós que temos 10 anos, 5 anos, 20 anos de igreja, mas temos pouco tempo aos pés de Jesus? Temos muito tempo de obra, mas pouco tempo com o Jesus da obra. Temos muito tempo para ensaio, muito tempo para ler a Bíblia e pouco tempo de relacionamento com a palavra de Deus. E talvez o encontro que Ele está nos dizendo na nossa casa é: volte para os meus pés. Volte para os meus pés. É a mesma casa, é o mesmo ambiente e 2 tipos de crentes. É o mesmo ambiente. Jesus está aqui nessa noite, aqui não, lá no Betânia tem muito disso. Ele está no mesmo ambiente. E quantos de nós sairemos daqui como aquele fariseu? Meu Deus! Quantos de nós iremos embora como aquele fariseu, pastor Ari? Quantos de nós iremos embora sem ao menos ter derramado uma lágrima? Tem gente que está doido para ir embora para ver o jogo do Cruzeiro. Tem gente pensando se o Galo perdeu ou ganhou. Tem gente pensando na chuva que não chegou amanhã. E aonde foi? Aonde foi? Quando foi que nós saímos dos pés de Jesus, gente? Primeiro, quando nós deixamos de reconhecer quem de fato nós somos. Você não tem aquela vida que você tinha antes, mas você continua dependente, saiba disso.
Você não tem aquelas mesmas necessidades de crente como tinha antes. Alguém para acompanhar, para ninar, né? Aquele crente que começou, que tem que pegar no colinho, dar tapinha no bumbum, tem que fazer aquela... Não, você já cresceu, mas continua dependente da graça de Jesus. Você cresceu, mas continua dependente do amor e do perdão de Jesus. O convite para mim e para você, e eu encerro, é dizendo: o Senhor quer nos tirar da religião nessa noite. Oh, meu Deus! Há alguém nessa noite que entrou como aquela mulher e já sabe aonde deve ir. Mas o fariseu não tem mais lugar para ir, porque ele se estabeleceu em um lugar de status, em um lugar de posições, e é nesse lugar que Jesus quer pegar alguns fariseus. É nesse ambiente. Pastor, o senhor não vai acreditar, o fariseu da minha casa é o meu marido, que nem está aqui nessa noite. Se você pensa assim, isso já mostra quem é o fariseu da história. Pastor, o senhor não vai saber, não vai acreditar. A minha esposa é como esse fariseu, me julga o tempo todo. Eu sou um homem tão miserável, alecrim dourado, pecador. E nós precisamos, gente, nessa noite, voltar o nosso coração sincero, humilde na presença do Senhor. Eu fui pregar esses dias, pastor, lá na igreja da pastora Josiane, pastor Tiago, Atos, né? Atos 2. A pastora Bruna, fui falar para líderes ali, e um moço, um senhor, pastor, um senhor, cabeça branca, estava do meu lado, e a música rolando, e quando eu olhei para o chão, gente, o chão todo pingado de lágrimas, e eu pensei, gente, esse moço deve ter uma vida de experiências e mais tempos na presença de Jesus, mas ele ainda continua chorando. E eu pensei, aonde foi que as minhas lágrimas se secaram quando eu entrava na presença de Jesus? E aquele moço chorando, e aquilo bateu um constrangimento tão grande no meu coração, porque eu vi a necessidade que nós como igreja temos de sair deste lugar que a religião nos posicionou, que o status religioso nos posicionou, e voltarmos para a humildade dos pés de Jesus. Eu poderia muito bem ter falado muito sobre essa mulher, e por mais que ela tinha o status de pecadora no meio da sociedade, o pecado desse fariseu, ele era maior, porque ele estava diante da presença de Deus e não conseguiu reconhecer a presença de Deus. Ele estava diante do Filho de Deus, aquele que veio salvar o mundo, e não conseguiu reconhecer quem era Jesus. Eu quero que você, nessa noite, você que precisa rapidamente voltar para os pés de Jesus, com humildade. Pastor, o que é os pés de Jesus? É quando a gente pedia perdão, era quando a gente reconhecia para os outros que nós de fato erramos, é quando a gente disse: opa, eu falei de alguém e eu não deveria ter falado, Senhor, me perdoa. É quando nós reconhecemos a nossa vida miserável, e isso demonstra que continuamos aos pés de Jesus. Eu quero que você fique de pé no seu lugar nessa noite. Eu quero nessa noite convidar a você, pastor, e longe de mim usar expressões para lhe ofender, mas eu quero lhe convidar. Você que está como esse fariseu, eu já sei, você entrou na igreja como essa mulher pecadora. Eu sei, você entrou na igreja como essa mulher miserável, destruída, com uma fama dilacerada.
Você entrou na igreja como essa mulher. Todo mundo sabia que você era pecador. Mas reconhecer que é pecador e que teve uma vida passada é muito fácil. Eu quero ver estar há muito tempo na igreja e reconhecer que está como esse fariseu. Eu quero ver reconhecer que está como este homem duro, endurecido, soberbo, sem dependência. Oh, Jesus, nos visita nessa noite, Pai. Eu quero chamar todos aqui na frente em nome de Jesus. Venha nessa noite em nome de Jesus. Venha nessa noite em nome Manarassureka Manarakandaravai. Neyasura Manarakandaramandore Manaravai. Eu sei, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, você entrou na igreja como esta mulher e todo mundo sabia disso. Todo mundo sabia da sua vida de bebedeiras, noitadas, a gente já sabia, porque é assim que ele atrai o miserável e o pecador. Mas agora, mais difícil do que reconhecer que era como esta mulher, porque a gente até testemunha, quando eu fui do mundo, eu fazia, acontecia, mas Jesus mudou a minha vida. Agora, depois de muitos anos, eu quero ver você reconhecer: Senhor, eu estou parecendo com esse fariseu. A religião consumiu a minha vida de oração, a religião consumiu a minha vida de jejum, a religião consumiu a minha vida de comunhão. Passo o dia inteiro ouvindo música, ouvindo canções que dizem sobre Deus, mas eu não tenho de fato um relacionamento com Deus. Porque eu saí dos teus pés. Eu participo da célula, eu participo da vigília, porque é uma agenda semanal que eu preciso cumprir para agradar ao meu pastor, agradar ao meu líder, agradar à minha igreja. Mas o mais importante não é ir porque deve ir, porque deve participar. O importante é: eu estou indo porque eu ainda estou nos pés de Jesus. Eu ainda estou nos pés de Jesus. Ei, fariseu, nessa noite o Senhor está lhe dizendo: é necessário apenas uma coisa. Você precisa nascer de novo. Ei, Nicodemos, ei, Simão, você precisa de uma coisa: nascer de novo. A religião lhe moldou. Você age conforme o script. Postura, segura bem o microfone, tem uma voz bonita, mas não é isso. Não é isso que faz um crente dependente, não é isso. A dependência vem quando nós reconhecemos: eu entrei há 20 anos atrás aos pés, precisando, mas eu ainda continuo nos pés de Jesus, chorando, derramando o meu vaso, derramando a essência, derramando o meu choro. A religião lhe roubou as línguas estranhas, a religião lhe roubou o discernimento, a religião lhe roubou as lágrimas, a religião lhe roubou o jejum, a religião lhe roubou a santificação. É por isso que a gente faz propósito de não beber refrigerante, de não comer chocolate. A gente faz propósito de não comer verdura, de não comer isso. Mas nós não fazemos o jejum bíblico, aquele que mata a nossa carne.
e ficamos barganhando com a religião. E a gente sabe o que tem que fazer: sair da religião hoje. Ele está passando na casa do teu coração e lhe fazendo um convite. Ei, Simão, eu tenho uma comunhão contigo. Aonde, Senhor? Na mesa? Não, é nos pés. É aonde? É entre os grandes? Não, é nos pés. Ei, Simão, eu quero lhe promover nessa noite. Para onde? Para os grandes assentos? Não, para os pés. Ei, Simão, eu quero prosperar a tua vida. Para onde? Para grandes viagens? Não, para os pés. Ei, Simão, eu quero lhe fazer crescer. Para onde, Senhor? Para a expansão de mais celas? Não, para os meus pés.